Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Venho aqui para gravar para vocês mais uma lição da Escola Sabatina do Evangelho de Marcos. E hoje é a lição 7, que tem como tema Ensinando os Discípulos, parte 1. Antes de a gente entrar nesse tema, vamos fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus para nos abençoar nesse estudo da palavra. Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nos abençoe agora, Pai, com esse estudo da Sua Santa Palavra, que vamos ter do Evangelho de Marcos. Que o Senhor me use, Pai, que eu fale inspirado por Ti. E que o Senhor, Pai, abençoe os irmãos e irmãs em Cristo. Abençoe eles. Estejam, Pai, com os problemas deles, com as necessidades que eles estão passando. É isso que eu lhe peço, Pai. Lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, queria falar para vocês, se inscrevam no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para vocês receberem o meu vídeo. Me ajude aqui no YouTube, meus irmãos. Então vamos para o tema de hoje, Ensinando os Discípulos, parte 1. O verso para memorizar diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus estava querendo dizer com isso, meus irmãos? Que é para vocês abandonar as coisas erradas. Quem faz coisa errada, abandone o pecado. Pegue a sua cruz e siga Jesus. É abandonar a vida errada. Isso é negar a si mesmo. É abandonando as coisas que a gente faz de errado. Abandonando o pecado e seguir a Jesus. Por isso que fala aqui no verso para memorizar: Então, convocando a multidão juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue o seu eu. Deixe o seu eu de lado. É isso que Jesus está dizendo. E aqui na parte de introdução, na parte de sábado, diz assim: a primeira metade de Marcos concentra a atenção em quem Jesus é. Seus poderosos ensinamentos e milagres apontam para a mesma verdade. Ele é o Messias. Nesse ponto crucial da narrativa, Jesus pergunta aos discípulos quem eles acreditam que ele seja. Pedro dá uma resposta clara a essa pergunta. E Jesus começa imediatamente a explicar para onde estão indo seus passos como Messias, em direção à cruz. Da última parte de Marcos 8 até o fim de Marcos 10, Jesus se concentra em ensinar seus discípulos a respeito de sua jornada. Nesses capítulos, ele fará previsões sobre a cruz, que serão seguidas para instruções especiais sobre o discipulado. Essas lições poderosas continuam relevantes ainda hoje. Essa seção do segundo evangelho é marcada pela cura de 2 cegos, uma na metade de Marcos 8 e outra no fim de Marcos 10. Esses 2 milagres, situados no início e no fim da sessão, ilustram de maneira bastante vivida que o discipulado inclui uma percepção espiritual sobre quem é Jesus e para onde ele estava indo, e assim como seus ensinamentos desafiaram os 12 discípulos há 2000 anos, continuam a confrontar os discípulos de hoje com o profundo custo e o benefício de Jesus. Então, aqui na parte de sábados, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, foi uma introdução para vocês. Agora nós vamos entrar na lição de domingo, que tem como título Vendo Claramente.
que está baseado em Marcos, capítulo 8, dos versos 22 a 30, que vamos ler aqui na Bíblia. Olha aqui a pergunta: por que foi necessário que Jesus tocasse 2 vezes no cego para curá-lo? E que lições podemos tirar desse relato? Vamos aqui para a Bíblia Sagrada, que está em Marcos 8, do 22 a 30. Vamos lá, que tem aqui como título: A cura de um cego em Betsaida. Verso 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você viu alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Então, o que isso quer dizer aqui em Marcos capítulo 8, verso do 22 ao 30? Que Jesus, ele tirou o cego do meio da multidão, levou para fora da multidão, tirou dali do meio da aldeia. E Jesus, ele cuspiu nas suas mãos e passou nos olhos do cego. E ele perguntou: Você está vendo alguma coisa? O cego disse: Estou vendo pessoas andando como árvores. Depois Jesus passou a mão nos olhos do cego e o cego começou a ver claramente. Porque esse relato só encontra em Marcos capítulo 8. Foi um único milagre que Jesus curou 2 vezes. Faltou poder para Jesus? Não faltou poder para Jesus. Se Jesus quisesse ter curado esse cego uma vez, ele curava. Mas Jesus estava querendo mostrar algo para o discípulo. O que Jesus estava querendo mostrar para o discípulo? Para ele ter curado esse cego 2 vezes. Jesus, ele estava se referindo, aqui ó, eu vou ler aqui para vocês. Mas por que foi necessário tocar no homem 2 vezes? Esse foi o único milagre que envolveu 2 ações. Mas isso não aconteceu por falta de poder de Jesus. É mais provável que ele tenha contado uma parábola em forma de ações, ilustrando que às vezes leva tempo para desenvolver a percepção espiritual. Isso estava acontecendo com os discípulos. Essa seção de Marcos começa e termina com a cura de um cego. Jesus estava ensinando os discípulos, especialmente sobre sua morte, que ocorreria em breve. Eles tiveram dificuldades em entender essa predição, embora Jesus tivesse falado sobre isso várias vezes. A restauração da visão é uma metáfora do crescimento no discipulado. Então, Jesus curou esse cego 2 vezes para mostrar para os discípulos sobre a sua morte. Mas os discípulos não estavam entendendo sobre a morte de Jesus. Que Jesus iria morrer, que iria sofrer nas mãos dos sacerdotes, ia ser chicoteado e iria morrer na cruz. Os discípulos não estavam entendendo isso. Por isso que Jesus curou esse cego 2 vezes com seu poder. Então aqui, professores gostam de fazer perguntas. Essas são as chaves para desbloquear a compreensão dos alunos. Em Marcos 8, chegamos a um ponto decisivo do livro. 3 características confirmam isso. Primeira, Jesus perguntou sobre sua identidade, algo que ele não tinha feito antes. Segundo Pedro, foi a primeira pessoa não possuída por demônios que reconheceu que Jesus é o Messias.
Terceira, logo após essa revelação de quem é Jesus, ele começou a explicar para onde estava indo, para a cruz. Porque Jesus disse aos seus discípulos para não contarem a ninguém que ele era o Messias. Isso parece ser contrário à sua vontade de estabelecer o reino de Deus. Contudo, nos dias de Jesus, a ideia de Messias muitas vezes tinha conotações políticas, devido à crença de que ele derrubaria o domínio romano. Jesus não veio para ser esse tipo de Messias, por isso pediu silêncio sobre sua identidade. Por que Jesus não queria que revelasse que ele era o Messias? Por que Jesus pediu segredo? Porque os judeus pensavam que Jesus, quando veio na primeira vez na terra, os judeus pensavam que Jesus ia reinar sobre eles, que Jesus ia tirar eles do poder romano, porque os judeus estavam sob o poder de Roma. E os judeus pensavam, se Jesus reinar sobre nós, ele vai tirar a gente do jugo romano. Mas Jesus não veio para ser esse tipo de Messias. Jesus veio para restaurar o seu povo. Jesus veio para morrer por nós. Jesus veio morrer para tirar o pecado do mundo. Esse era o propósito de Jesus, quando ele veio a primeira vez na terra. Por isso que ele pediu silêncio para os seus discípulos. Olha, não revele a ninguém que eu sou Messias. Fiquem quietos, não fale a ninguém. Por isso que Jesus pediu silêncio, para não ter conotações políticas. Por isso que Jesus pediu silêncio. Porque às vezes, porque é importante não dizer algumas coisas, ainda que sejam verdadeiras? Às vezes, foi o que aconteceu com Jesus. Jesus pediu silêncio. Não fale a ninguém que eu sou o Messias. Então vamos aqui na parte de segunda-feira, o custo do discipulado. O que Jesus ensinou sobre o custo de segui-lo? Essa passagem está em Marcos, capítulo 8, verso do 31 ao 38. Vamos ler. Marcos 8, do 31 ao 38. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Sai da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, Jesus lhe disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, por causa do Evangelho, essa a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai e com os santos anjos. Aqui Jesus, ele estava para morrer, ele estava para ser levado à cruz. O propósito de Jesus era vir nessa terra, morrer para os pecadores, morrer por nós. E Jesus ia sofrer na mão dos sacerdotes. E Pedro ali junto com Jesus falou assim: Olha, Senhor,
Não vai não, Senhor. Se o Senhor for para Jerusalém, o Senhor vai ser maltratado. Não vai, Senhor, fique aqui. E Jesus repreendeu Pedro. Falou assim: sai de Satanás, porque você está indo contra as coisas de Deus. Foi isso que aconteceu nesse relato. Jesus repreendeu Pedro e tomara a sua cruz para seguir Jesus. É que nem eu falei, se abandonar as coisas deste mundo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta. Tem que abandonar as coisas erradas, abandonar o pecado e seguir a Jesus. É isso que está dizendo aqui em Marcos 8, 31 a 38. Porque olha que diz aqui na lição, os discípulos chegaram a um ponto crucial na sua relação com Jesus. Eles agora sabiam que ele era o Messias. O leitor de Marcos sabe disso desde o início do livro, em Marcos capítulo 1, verso 1. E, portanto, que tem uma vantagem sobre os discípulos, que às vezes demoravam bastante para compreender as verdades espirituais. Os discípulos demoravam para compreender as verdades que Jesus dizia sobre a sua ressurreição, que ele iria morrer, depois ia ressuscitar no terceiro dia. E hoje tem muitas pessoas que não entendem as verdades espirituais da Bíblia, confundem as coisas. Temos que entender a Bíblia, as palavras de Jesus são verdadeiras. Se Jesus disse que ele iria morrer, depois iria ressuscitar ao terceiro dia, mas os discípulos não entendiam, os discípulos ficavam confusos sobre a ressurreição de Jesus. Olha que diz aqui, quando Jesus chamou os discípulos pela primeira vez, ele disse que o faria pescadores de gente, em Marcos 1,17, mas não mencionou os problemas. Agora que eles sabiam quem ele era, Jesus revelou o objetivo de sua missão, que era necessário que ele sofresse muitas coisas, fosse rejeitado, fosse morto e ressuscitasse depois de 3 dias. Mas os discípulos não entendiam nada que Jesus falava. E ainda tem hoje pessoas que não entendem sobre a ressurreição de Jesus, sobre a ressurreição dos mortos. Te digo uma coisa, queridos, Jesus, ele vai voltar, Jesus está vivo, está no céu, no santuário celeste, ele vai voltar e vai acontecer a ressurreição dos mortos. Está escrito na Bíblia. Leia lá São João capítulo 5, verso 28 e 29. Leia sobre a ressurreição que vai acontecer. Olha que foi uma notícia chocante. Pedro, que havia acabado de confessar que Jesus era o Messias, chamou de lado e o repreendeu por dizer essas coisas. Tudo isso tinha sido contado em discurso indireto, mas agora Marcos relatava as palavras de Jesus que deve ter doído nos ouvidos de Pedro. Pois Cristo chamou de Satanás e lhe disse que saísse do seu caminho, uma vez que esses pensamentos não estavam de acordo com a vontade de Deus. Olha só o pensamento de Pedro. Satanás entrou em Pedro. Satanás fez Pedro repreender Jesus para não ir em Jerusalém, para Jesus não morrer na cruz. E Jesus repreendeu Pedro e falou: sai de Satanás, porque essas coisas que você está pensando não é com a vontade de Deus, é coisas de homens, pensamento de homens que você está pensando, Pedro. Houve ali uma repreensão em Pedro. E Pedro não entendia a missão de Jesus. Mesmo Pedro sabendo que Jesus era o Messias, mas não entendia a missão que Jesus tinha que sofrer.
sofrer, morrer na cruz. Pedro não entendia, os discípulos não entendiam o que Jesus estava querendo dizer naquele momento. As palavras de Pedro não eram para ajudar e consolar Jesus na grande prova que estava diante dele. Não estava em harmonia com o plano divino de graça para com o mundo perdido, nem com a lição de sacrifício que Jesus viera ensinar com seu exemplo. Os seguidores de Jesus são chamados a ter o mesmo objetivo que ele, tomar a cruz e segui-lo. A crucificação era o método de execução mais cruel, humilhante, intimidante praticada pelos romanos. Todos queriam evitar a cruz. Então, por que alguém iria querer tomar a cruz como símbolo de sua devoção a Jesus? Jesus explicou não apenas o custo do discipulado, mas também o grande valor que ele possui. No paradoxo da fé cristã, perder a vida é a única forma de encontrá-la. Por outro lado, ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida eterna é absurdo, como o missionário Jim Elliot expressou em seu diário de 28 de outubro de 1949. Não é tolo aquele que abre a mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. O que vocês preferem? Ganhar o mundo inteiro ou ganhar a vida eterna? É uma escolha que vocês têm que fazer. Vocês vão ganhar a vida eterna se permanecerem em Cristo Jesus. Porque em São João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo mundo nele crer e não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente só encontra a vida eterna em Jesus, não é em outro, não é em pastor, não é em padre, não é em bispo, não é em papa que nós encontramos a vida eterna. É em Jesus que encontramos a vida eterna. Somente em Jesus a gente tem vida. Não é mais ninguém. Vamos para a lição de terça-feira. O monte e a multidão. Pergunta: o que Pedro, Tiago e João viram com Jesus no monte? O que aconteceu no monte quando Jesus levou Pedro, Tiago e João? Vamos ler Marcos 9, verso do 1 ao 13. Diz assim, eu vou ler até o verso 8, depois eu leio o restante do verso. Aqui, em Marcos capítulo 9, verso 2, tem aqui, transfiguração de Jesus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a sós, a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. Jesus ali, quando levou Pedro, Tiago e João para o monte, Jesus se transfigurou. Jesus entrou em seu corpo glorioso. As suas vestes ficaram brancas, que nenhum lavadeiro poderia lavar, que poderia alvejar. Ficaram brancas como a neve as vestes de Jesus. Ele se transfigurou. E quando ele se transfigurou, e quem apareceu ali no monte para conversar com Jesus? Olha aqui, verso 4. E apareceu Elias com Moisés. Estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, e outra para Moisés, e outra para Elias. Aí quando os discípulos estavam ali que viram Jesus em sua forma gloriosa, eles ficaram espantados, eles ficaram maravilhados com a aparência de Jesus. O que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus ali? O que eles estavam falando? Eles estavam falando sobre a partida de Jesus. Olha aqui, Moisés e Elias vieram do céu para conversar com Jesus.
Lucas observou que eles falavam sobre a partida de Jesus, que em grego quer dizer êxodo. Êxodo em grego significa partida. Se vocês forem no livro de Êxodo, vocês vão entender que Deus tirou o povo do Egito e eles partiram. Quer dizer partida. De que Jesus, que ele estava prestes a realizar em Jerusalém. Assim, essa cena de glória está ligada à morte de Jesus. Isso daria presença, esperança aos discípulos quando Cristo fosse crucificado. Então, a transfiguração, Jesus estava mostrando para os discípulos sobre a sua morte, que Jesus iria morrer, depois iria ressuscitar. Que esperança, queridos! Jesus está vivo, está no céu. Ele vai voltar para nos buscar. Olha aqui. Ao descer o monte, na manhã seguinte, os 3 discípulos perguntaram a Jesus sobre a vinda de Elias. Esse Elias que eu estou falando aqui é Elias, o tesbita. Que Elias, ele foi levado para o céu. E Moisés estava morto. Depois ele foi levado para o céu, ele ressuscitou. Ao descer ao monte na manhã seguinte, os 3 discípulos perguntaram a Jesus sobre a vinda de Elias. É provável que essa ideia estivesse ligada à expectativa de que Elias reapareceria antes do Messias. Jesus respondeu que Elias já tinha vindo, fazendo a referência a João Batista. Assim como havia matado João, Jesus seria morto, mas ressuscitaria depois dos 3 dias. João Batista foi um pregador da palavra. Ele pregou no deserto. João Batista, ele preparou o caminho de Jesus. Ele preparou o caminho para o Messias, Jesus. E João Batista disse assim: olha lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A missão de João Batista foi pregar Jesus. Depois João Batista foi morto, foi decapitado. Como ele foi decapitado, Jesus também iria morrer, seria morto, mas ressuscitaria. Isso que aconteceu no monte, quando Jesus transfigurou. Ele estava se referindo à sua morte. Agora nós vamos aqui para a parte de quarta-feira. Quem é o maior? Quem é o maior? O que Jesus quis dizer? Quem é o maior? Isso está relatado em Marcos capítulo 9, capítulo 9. Vamos ler Marcos capítulo 9. Olha aqui a pergunta. O que há de diferente na segunda predição de Jesus sobre sua morte e ressurreição? Sobre os que os discípulos discutiam e que instrução Jesus lhe deu. Vamos lá para Marcos capítulo 9. Vamos ler. Olha aqui no capítulo 9, verso 30. E tendo saído dali, passavam pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos, ele dizia, olha que Jesus disse aqui, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Olha como os discípulos eram. Jesus tinha acabado de falar que ele ia ser entregue na mão dos homens. Ele depois ia matar Jesus. Depois Jesus ia ressuscitar. Mas os discípulos não entendiam isso. Eles não compreendiam. Eles tinham medo de perguntar para Jesus. Jesus tinha acabado de falar, eles não entendiam. Depois, olha aqui. O verso 33. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Jesus, assentando
chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então, Jesus estava se referindo ao quê? Quem quer ser o maior? Vocês querem ser o maior? Então vocês têm que ser servo, vocês têm que servir, vocês têm que ser humildes, ajudar as pessoas. Vocês lembram naquela passagem que Jesus estava ali com seus discípulos na ceia? Jesus ali lavou pés de todos os discípulos. Ele foi servo dos discípulos. Lavou os pés deles. Jesus ali mostrou humildade. Humildade para os discípulos. Jesus estava mostrando, vocês têm que ser humildes. Se vocês querem ser o maior, tem que ser humilde, tem que servir. E Jesus veio para servir, o mestre ali, servindo os discípulos. Olha a lição de humildade que Jesus deixou. Olha aqui no verso 36, Jesus disse assim, trazendo uma criança e colocou no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhe: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Então Jesus disse assim, vocês querem ser o maior, tem que ser como uma criança, porque uma criança é humilde. Vocês querem ser o maior, tem que ser humilde, a ser servo, a servir. Porque Jesus disse assim, eu vim para servir e dar a vida, a resgate de todos. Então Jesus foi humilde. E nós temos que ser humildes. Jesus não estava se referindo quem é o maior, quem é um embaixador, quem é um embaixador, quem é um empresário famoso. Jesus não estava se referindo a isso, quem é o maior. Jesus estava se referindo, quem quer ser o maior, que aprenda a servir, aprenda a ser humilde. É isso que Jesus falou para os discípulos. Essa foi a instrução que Jesus deu para os discípulos. Quer ser o maior? Seja uma criança. Quer ser o maior? Aprenda a servir. Aqui, Jesus respondeu ao problema em duas etapas. Primeiro, declarou que para alguém ser o primeiro, o maior, precisa se tornar servo. Segundo, ilustrou o que queria dizer por meio de uma ação. Jesus tomou a criança e colocou no meio do grupo. A criança deve ter sentido intimidada, mas Jesus a tomou nos braços, deixando-a tranquila. Cristo ensinou que se recebermos a criança, o receberemos. E se o receberemos, receberemos o Pai. Assim a criança está relacionada ao próprio Deus. João fez uma pergunta sobre o de fora. E Jesus ensinou a lição de que aqueles que não estão contra nós, estão a favor de nós. O Senhor declarou que ajudar que estão no serviço cristão, mesmo em pequenas coisas, não passa despercebido no céu. Se você receber uma criança, está recebendo a Jesus e recebendo o Pai que enviou Jesus. Uma criança é pura. Uma criança, ela é pura. Uma criança ajuda. Uma criança serve. Nós temos que ser uma criança para entrar no reino dos céus. Foi isso que Jesus disse para os discípulos. Agora nós vamos aqui para a lição de quinta. Homem saudável no inferno. Existe homem saudável no inferno? A palavra inferno que está referindo aqui é sepultura. Inferno na Bíblia é sepultura. É isso que está se referindo aqui. Aqui em Marcos 9, do 42 e 50, o que une os ensinos de Jesus nessa passagem?
Aqui diz assim, eu vou ler aqui. À primeira vista, esse texto parece uma coleção de diferentes ensinos de Jesus reunidos sem conexão. No entanto, um olhar atento revela que cada ensino sucessivo tem lição com o interior. O texto gira em torno de 3 expressões principais que desdobram a instrução, passo a passo. Leva a tropeçar, fogo e sal. O primeiro ensino diz a respeito aos pequeninos, referindo-se aos crentes, mesmo os menores entre eles. Mestres e líderes são incumbidos no reino de Deus da responsabilidade de zelar pelos pequeninos, irmãos com cuidado especial, de maneira semelhante à ética do Antigo Testamento, de cuidar de todos, especialmente dos mais fracos da sociedade antiga, viúvas e órfãos e estrangeiros. Aqui Jesus, usando uma hipérbole, Jesus disse que seria melhor ser jogado ao mar do que fazer pecar um desses pequeninos. Jesus disse assim, olha, quem maltratar, fazer pecar um desses pequeninos, que pegue uma pedra e marre e se jogue no rio, no mar. Quem fazer pecar um desses meus pequeninos. Depois, a expressão fizer tropeçar nos leva ao ensino mais longo dessas passagens. 2 questões confrontam o leitor. Primeiro, Jesus estava realmente ensinando que as pessoas deveriam cortar a mão ou o pé ou arrancar o olho. Segundo, ele estava ensinando que haverá um inferno ardendo eternamente. O que Jesus estava querendo dizer de cortar a mão ou o pé ou arrancar o olho? Que Jesus está falando, se a sua mão te fizer pecar, corte. Jesus estava usando uma hipérbole, que é para a gente se afastar do pecado. Se os seus olhos fazem pecar, saia de perto. Se os seus pés fazem você ir num lugar que não é para ir, corte-o. Não vá, se afaste. Deixe o pecado de lado. É isso que Jesus está querendo dizer. Não é para você cortar a sua mão, cortar o seu pé, furar os seus olhos. Não. O que Jesus está querendo dizer é que é para a gente se afastar do pecado. Segundo, ele estava ensinando que haverá um inferno ardendo eternamente. A resposta à primeira pergunta é não. Jesus não ensinou a mutilação, que era rejeitada no judaísmo. Para ilustrar seu ensino, o Senhor usou uma hipérbole, uma figura de linguagem caracterizada pelo exagero. Se perder a mão, ou o pé, ou o olho, é terrível. Quanto mais desastroso deveria ser para o cristão levar alguém a pecar. Jesus não ensinou mutilação. Jesus não ensinou isso. Jesus está se referindo a uma hipérbole, que é para o cristão deixar as coisas do mundo, deixar o pecado, abandonar e seguir a Jesus. O mundo, as pessoas precisam abandonar o pecado e seguir a Jesus. A segunda questão também tem resposta negativa. Jesus não ensinou a existência do inferno que arderá eternamente. A passagem contém um aspecto cósmico. Pense em pessoas na cidade celestial com apenas um olho. Não vai existir pessoa na cidade celestial com um olho, com uma perna, com um pé. Não vai existir. Na cidade celestial, as pessoas vão ser perfeitas. Como Adão e Eva eram quando estavam no Éden. Adão e Eva eram perfeitos. Na cidade celestial, que vai ser a Nova Jerusalém,
As pessoas vão ser perfeitas. Não vai existir pessoas com um pé, com um olho, com uma mão. Não vai existir isso. Pense em pessoas com o corpo inteiro indo para o inferno. Não vai ter pessoas com o corpo inteiro indo para o inferno. Não vai. Não existe. Não deveria ser o contrário. Haverá alguém com um corpo perfeito no inferno? É uma comédia sobre um tema muito sério. Isso mostra que Jesus ilustrou a ideia como uma hipérbole. O pecado deve ser levado tão a sério que seria melhor perder a mão, ou o pé, ou o olho do que pecar. O inferno terá consequências eternas, mas não o fogo em si. O que se perderem não arderão para sempre, mas perecerão para sempre. Uma grande diferença. Então vai acontecer na Bíblia 2 ressurreições. As pessoas que tiverem feito bem receberão a vida eterna. E as pessoas que tiverem praticado mal, que não aceitou Jesus, vão sofrer o juízo. E o juízo de Deus é o fogo. Vai cair fogo do céu e vai queimar os ímpios. Isso vai acontecer na segunda ressurreição. Aqui em Mateus capítulo 25, verso 31, eu vou ler aqui para vocês essa passagem bíblica. Mateus 25, verso 31. 31 e 32. E o 34. Olha o que diz aqui. Prestem atenção nesses versos, para vocês entenderem que o inferno vai ser cair fogo do céu e vai queimar os ímpios, vai aniquilar os ímpios. Isso vai acontecer o quê? Na volta de Jesus. Olha aqui o verso 31, Mateus 25, verso 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá ao que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então aqui, olha outra pergunta. Olha outro texto aqui, ó. Eu vou achar aqui. O 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então esse fogo vai cair do céu quando Jesus voltar. São para aqueles que não aceitaram Jesus, que morreram sem Jesus, que preferiram viver na prática do pecado. Então Jesus dirá assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso é muito sério, povo de Deus. O pecado, em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que vocês preferem? A vida eterna ou viver no pecado? Que o pecado trará consequências. O pecado traz morte. É muito sério, povo de Deus. Nós só encontramos a vida eterna em Cristo Jesus. Então, aqui na parte de sexta-feira, meus queridos, estamos encerrando a lição 7 do Evangelho de Marcos. É um aprendizado para nós. Nós aprendemos muito com Jesus. Muito. Olha aqui. A humildade precede a honra. Provérbios 15:33. Para ocupar um elevado cargo diante dos seres humanos,
O céu escolhe obreiro que, como João Batista, assume posição humilde diante de Deus. O discípulo mais semelhante às crianças é o mais eficiente no trabalho para Deus. Os seres celestes podem cooperar com aquele que procura não se exaltar, mas salvar os outros. O que nós aprendemos aqui? Nós temos que pregar o Evangelho para as pessoas, falar da salvação de Jesus, pregar Jesus, mostrar o amor de Jesus para as pessoas. É isso que nós temos que fazer, porque diz assim: ide por todo o mundo pregar o Evangelho. Quando esse Evangelho for pregado, então virá o fim, daí Jesus volta. Temos que falar de Jesus, da sua salvação, pregar a salvação de Jesus, falar da vida eterna, porque esse mundo que nós estamos, esse mundo não traz nada de bom para a gente. Queridos, pensem nisso, compartilhe meu vídeo para as muitas pessoas. As pessoas precisam saber de Jesus. Nós temos que amar a Jesus, aceitar a Jesus enquanto é tempo. Depois que a porta da graça se fechar, não tem mais tempo. Quem se perdeu, perdeu. Quem foi salvo, foi salvo. Não tem A nem B. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre em seus corações. E até mais um vídeo do Evangelho de Marcos. E se inscrevam no meu canal. Ative o sininho das notificações para vocês receberem meu vídeo. E compartilhe meu vídeo para muitas pessoas. Me ajude aqui no YouTube, meus irmãos. Vamos fazer uma oração para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo que tivemos da sua santa palavra. Muito obrigado, Pai, pelo aprendizado que o Senhor nos deixou. Muito obrigado pela vida eterna que o Senhor nos deixou também. Muito obrigado por o Senhor ter enviado o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. Te agradecemos, Pai, por tudo. Que o Senhor nos deu uma boa semana que está se iniciando. Que o Senhor abençoe, Pai, todas as pessoas que estão passando necessidades. Abençoe elas, cuide delas, Pai. Eu não sei o que elas estão passando, mas cuide delas, Pai. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém.